Águia vem, eu chame a águia vem. Aponta na montanha, vem baixando no astral. Confia nessa força, que essa força é ancestral. Águia vem, eu chame a águia vem. Aponta na montanha, vem baixando no astral. Confia nessa força, que essa força é ancestral. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Bom dia, muito bom dia. Se você não me conhece, eu me chamo Lutomichi. Vamos que vamos para mais Vandajiva Matinal. E hoje nós vamos aqui trazer de volta o despertar das deusas, né? Tava com saudade dessa energia. Foi um grande movimento aí de eclipse, né? Muita energia sendo movimentada. E eu entendi e senti a necessidade de trazer aqui o despertar da deusa para nós. Já embaralhei, já trouxe aqui uma energia, né? E nós vamos fazer como a gente sempre faz, que é sortear a carta, ver a deusa, ler sobre e trazer uma leitura. Antes de começar, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal. Um beijo grande no seu coraçãozinho. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vem fortalecer essa egrégora do seu canal de autoconhecimento através do tarô, tá bom? Consultas particulares, produtos e serviços e cursos em vigência, você encontra no site que está aqui no descritivo do vídeo. Quem quiser me enviar mimos, também a caixa postal está no descritivo do vídeo, tá bom? Então hoje nós vamos falar aqui da deusa Ártemis, sua flecha certeira, atingindo o alvo que você deseja. Uau! Que energia forte, né? Vamos lá entender o que a Ártemis traz de recadinho aqui? Águia vem, eu chame a águia vem. Ártemis, filha de Zeus e Leto, é irmã gêmea de Apolo. Provavelmente incorporou vários atributos de diversas deusas muito mais antigas, como Selene, Órtia, Itília, Ilítia e Hécate. A princípio, encontramos referências sobre Ártemis como uma deusa da fertilidade, da Ásia Menor. Seguramente, ela possuiu relações com o culto à deusa da Ásia Menor e com as deusas minoicas. Seu culto tornou-se muito popular na Grécia no período arcaico. Ártemis é a deusa de todas as coisas selvagens e protetora da juventude, e a padroeira dos caçadores, do nascimento, dos pescadores e das mulheres solteiras. Protetora das amazonas, mulheres que não se sujeitavam aos homens e primeiras a instituir-lhes culto. Era considerada rainha dos bosques, dos animais selvagens e protetora dos caçadores. De acordo com a lenda de Ártemis, depois de um envolvimento amoroso com Zeus, Leto soube que iria tornar-se mãe e enciumada, começou a persegui-la. Leto vagou incessantemente pela terra, pois ninguém queria dar-lhe abrigo por temer Hera. Poseidon, o deus dos mares, apiedou-se e indicou-lhe a ilha dos Delos, que até então estava flutuando pelos mares e que parou porque ele determinou que assim fosse, para ser o refúgio de Leto. Exausta, Leto chegou à ilha, um lugar estéril, longínquo, tão distante que seguramente Hera jamais saberia onde estava. E assim foi. A ilha deserta recebeu Leto e com ela os filhos que em breve conceberia. Nessa ilha, Leto deu à luz a gêmeos, Ártemis e Apolo.
Artemis nasceu poucos momentos antes de Apolo e foi testemunha das dores do parto da mãe e ajudou no nascimento do irmão. Logo que pôde, Artemis procurou seu pai, Zeus, e pediu-lhe uma curta túnica, sapatos de caçadora, arco e flechas, um séquito de ninfas e a dádiva da virgindade eterna. Pediu também as montanhas para que pudesse habitar nesses lugares. Ao Ciclopes pediu armas, ao deus Pan pediu uma matilha de cães para acompanhá-la em suas caçadas. Todos os seus desejos foram atendidos e a deusa foi morar na região montanhosa de Arcádia. Artemis passava o tempo percorrendo florestas, prados e margens de rios com suas ninfas e cães. Quando se sentia entediada, ia para a morada de seu irmão Apolo, em Delfos, para cantar com as graças e musas. Apesar de ser primariamente uma deusa da caça e da vida selvagem, era também associada ao parto e à lua, coisas ligadas respectivamente a rituais de fertilidade e magia. Artemis carrega uma bolsa com flechas de praia e os gregos acreditavam que mulheres que morressem durante o parto, de forma súbita ou de morte indolor, eram atingidas pelas flechas da deusa. Artemis é geralmente representada por uma deusa jovem, vestida de pele, carregando um arco e flechas. Ela é muitas vezes acompanhada por criaturas selvagens, como o veado ou a ursa. Veste uma curta túnica e também é representada por uma crescente lunar na testa. Em seu aspecto lunar, ela carrega tochas e possui estrelas ao redor da cabeça. Segundo as lendas, Artemis preferia caçar à noite, sob a luz da lua ou das tochas. Por isso, recebia muitas vezes o título de caçadora noturna. Representa uma das 3 deusas virgens, com Atena e Hestia, e está associada a Selene e Hécate, representando assim os aspectos triplos da lua. Selene governava o céu, Artemis a terra e Hécate o submundo. Como Selene era venerada como protetora das jovens esposas e das parturientes, como Hécate era invocada como feiticeira. Artemis era uma deusa severa e implacável, perseguindo homens e caçadores que maltratassem os animais. Tida como a favorecedora das mulheres, também as punia caso fracassassem ou desobedecessem às suas ordens. Mas também era uma deusa condescendente, agindo rápido para proteger e salvar os que solicitassem sua ajuda e intervenção nos assuntos dos homens e deuses. Era considerada deusa da magia e da castidade. A rica bênção das frutas por ela concedida foi expressa em estátuas em sua homenagem, nas quais a deusa aparece com 20 seios em vez de apenas 2. Entre os romanos, Artemis foi associada à antiga deusa dos bosques, Diana. Arqueira, que jamais se separava de suas armas, possuía um séquito de 60 ninfas chamadas Oceânidas e de outras 20 chamadas Ásias, que as acompanhavam permanentemente, guiando uma matilha de cães que lhe foram ofertados por Pan. Artemis exigia de suas seguidoras a observância da castidade. Ela se tornou uma deusa complexa, assumindo atributos de deusas anteriores. Como Ísis ou Istar, tornou-se a representação das variáveis energias femininas. Artemis era uma deusa contraditória. Ela era a virgem que promovia a promiscuidade, ela era a caçadora que protegia os animais, também era considerada a árvore e a ursa a lua. Artemis era a imagem de uma mulher se movendo por sua própria vida e assumindo diferentes aspectos em diferentes épocas. Era considerada uma deusa livre, movida pelos instintos como os animais. Dessa forma, ela assume o aspecto de senhora das feras, a força que assegura a sobrevivência das espécies.
como senhora dos animais, perseguia com suas flechas todos os que caçavam fêmeas, prenhas ou seus filhotes. Governava a reprodução, o sexo e o nascimento. Era a própria força da criação. Uma das deusas mais amadas da Grécia, era honrada em rituais populares que variavam tanto quanto as formas da própria deusa. Em seu templo, em Éfeso, Ártemis era cultuada por sacerdotisas castas chamadas de Melissai e por sacerdotes eunucos. Em Esparta, era reverenciada por meio de danças orgiásticas em seu aspecto de Coritália. As amazonas celebravam Ártemis sob o epíteto de Asterteia, mãe e protetora de seus filhos, por intermédio de danças circulares em confrontos de escudos e espadas. Era também cultuada nas noites de lua cheia, em que seus devotos se reuniam nas florestas e lhe faziam oferendas e honrava com cânticos e danças. Significado divinatório: independência, força, vontade, ligação com a natureza, atingir os objetivos, atingir metas, resgatar a feminilidade, resgatar a dignidade, todos os tipos de encantamentos, defesa, viagens, fertilidade feminina, purificação, caça, cura, entendimento e sabedoria. Que energia linda, né? Seja bem-vinda, Ártemis, né? Vamos entender aqui qual o recado dos guias mentores nesse movimento. A deusa que transmuta, né? As várias faces de uma deusa. A junção de todas as deusas, né? As nossas infinitas possibilidades, né? Uau! Agora, as nossas infinitas possibilidades. Sasuke, dentro. Cachorro. Nós somos infinitas possibilidades, né? E para que a gente possa expressar essas infinitas possibilidades, é importante que a gente consiga também se render às diversas mortes e renascimento que a gente experimenta ao longo da vida, né? O ato de nascer é um ato de morrer para nascer. O ato de crescer também é morte e renascimento, né? Então a gente nasce molinho, sem conseguir muita coisa, a gente transforma-se num ser que vai conseguindo alcançar coisas, capacidades, né? Então eu deixo de ser aquele bebê indefeso e passo a ser uma criança curiosa, uma criança que explora. Depois eu passo a ser uma criança que provavelmente carrega medos, carrega traumas. Depois eu passo a ser uma adolescente repleto de desejos e vontades de entender que eu sou, que eu faço parte, que eu pertenço. Depois a gente vai para a pré-adulto. Eu vou chamar assim agora essa idade de 20 a 30 anos, mais ou menos. É quando a gente está pré-adulto, que a gente está adulto, mas não está adulto ainda, né? Onde a gente entendeu o que é algo, mas a gente já não sabe mais se é esse algo mesmo e começa a ter crise de identidade. E cada circunstância que a gente vai experimentando ao longo da vida, a gente vai também experimentando diversas mortes e renascimentos, não é? E o grande segredo da vida, eu entendo que está em se render a essas mortes e renascimentos, né? A libertar o olhar de ser, de ter, para entender que a gente está criança, a gente está adolescente, a gente está adulto, a gente agora está adulto, mas se transformando, né? A gente já pode ter sido médico, já depois foi veterinário, depois foi isso, foi aquilo outro, ou foi uma coisa só a vida inteira, mas também sendo profissional, pai, mãe, tio, irmão, amigo, namorado, namorada, entende? A gente representa vários papéis ao longo da vida
E a gente se identifica com esse movimento, né? E aqui é que está o X da coisa, aprender a desidentificar, porque é natural que a gente se identifique, né? Faz parte do processo de se sentir pertencente, mas também faz parte do processo de trabalhar o pertencimento, reconhecer que eu não sou nada e sou tudo ao mesmo tempo. Quem sou eu? Nada sou, tudo posso ser. Uau, que energia forte essa, né? Um movimento de compreender que eu não tenho nada, que eu apenas estou. Eu estou hoje, Luciana, estou taróloga, estou mãe de Yasmin, estou solteira, estou explorando o mundo, estou estudando, estou dando curso. Então, eu estou professora, eu estou aluna, eu estou aprendiz, eu estou amiga, eu estou irmã, eu estou filha, eu estou várias coisas, né? E se enxergar com essas infinitas possibilidades pode te ajudar a abrir mão do apego, da identificação, para que se consiga render à transformação. Porque um dos processos mais difíceis e doloridos da vida é eu querer segurar aquela parte em mim que acha que é importante ser aquilo ou ter aquilo e que não me permite crescer. Daí toda a angústia, daí todo o sofrimento. Segurar uma dor de um amor do passado, de questões com a mãe ou com o pai ou com os irmãos do passado, às vezes com um tio, com um colega, com alguém que fez um abuso comigo, seja ele físico, psicológico, emocional, mental, né? Seja como for esse abuso, experimentar, soltar a dor da adolescência, da rejeição que eu sofri, que eu posso ter sofrido, ou dos desafios que eu experimentei e traumatizei de alguma forma, soltar a dor de uma experiência dolorosa, por exemplo, de ver os meus pais se separando, de ver o meu pai morrendo, ou minha mãe morrendo, ou os dois morrendo, ou perdendo os dois, ou não tendo tido os dois. Conseguir soltar essa parte que dói, para compreender que sim, foi, mas não é mais, e agora eu posso ser outra coisa, né? Sem desmerecer a dor que eu vivi, aprendendo a ressignificar e ver com beleza toda essa dor que eu vivi, para que eu consiga pertencer a mim, para que eu consiga perceber como os meus ciclos funcionam, né? Assim como a lua tem suas fases, a gente também está repleto de fases e fases, para que eu possa me render à transformação e a transformação ser menos dolorida, porque para toda transformação se faz um caos, né? Às vezes um pequeno caos, às vezes um caos enorme na vida da gente. E o quanto é importante que a gente abrace o caos e se permita transformar, né? Abraçar o caos não é se identificar com ele, mas é saber que está lá e que está mexendo nas emoções, está doendo, está incomodando, está dando insônia, está dando cansaço, está dando tristeza, está dando raiva, está dando empolgação, está dando tudo ao mesmo tempo, as emoções estão à flor da pele, mas eu estou aqui presente, apreciando todo esse movimento, observando, lidando, tendo paciência comigo, de estar presente, de me permitir transformar. Eu já dei a mensagem toda, nem olhei para as cartas. Então nós temos aqui, olha, a morte, o julgamento, né? Morte e renascimento, olha que coisa mais linda, né? A carta do diabo, o julgamento de novo, o 9 de paus, o papa, o 3 de espadas, a torre, a carta do ponto. Tem um ponto aqui, ó. Eu fiz. Luciana, que maluquice é essa aí? Esse baralho ele vem com duas cartas vazias. Uma eu deixei vazia mesmo, outra eu fiz um ponto. E dei um significado para cada uma, né? 6 de ouros e pajem de paus. Depois nós temos aqui We are here. Tem uma expressão em inglês que chama doces ou travessuras, né? E aqui não é doces ou travessuras, eu não vou saber o nome disso, mas assim, estamos aqui. O que estamos aqui, Luciana? O que estamos aqui? Estamos aqui as memórias estão todas aqui. A única coisa que não morre é memória.
E muitas vezes a gente tem uma memória tão presente no nosso corpo que ela reage, faz com que a gente tenha fortes emoções, fortes pensamentos e reações a essa memória que gera desgaste, tensão, cansaço em nós, né? Toxicidade nas relações. E o movimento é de se render, de reconhecer essas memórias para que a gente consiga se render a esse processo e acolher, incluir. Pertencer é incluir. Eu incluo todas as minhas memórias e eu consigo libertar a expectativa de ter tido o pai da maneira que eu quis, que eu gostaria de ter tido, libertar a expectativa da mãe que eu gostaria de ter tido, para aceitar a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, ou que eu tive, ou que eu não tive, para que eu consiga entender que agora eu sou a minha mãe, eu sou o meu pai e eu sou capaz de cuidar de mim. Eu sou capaz de cuidar de mim, mas sem me fechar para o mundo, aceitando também o suporte dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos e de quem eu considero próximo a ponto de absorver a ajuda, de receber. Às vezes a ajuda pode vir até do desconhecido, a gente não sabe. Perceber no final das contas que tudo não passa de uma grande ilusão, né? A forma como a gente vê a vida está baseada, é como se a gente pegasse uma lente, né? Eu fui rejeitada, então eu tenho uma lente da rejeição e eu coloco na cara. E aí eu vejo a vida toda através desse olhar, dessa história que eu experimentei. Então, quanto que eu preciso olhar para o passado, fechar os olhos, trabalhar em mim nessas emoções, pouco a pouco, dia a dia, um pouquinho por dia, grandes transformações. E às vezes não dá para trabalhar e tá tudo bem. Às vezes eu só tô com raiva mesmo, não aguento mais, quero jogar tudo pro alto, para e descansa. Respeitar os ciclos, para que eu consiga cada vez mais limpar a minha lente, para que eu possa cada vez mais ter clareza da minha potência, para que assim eu consiga também ganhar foco para atingir todos os meus objetivos, para ser o que eu preciso ser quando é preciso ser. Ser mãe, ser pai, ser padrasto, ser madrasta, ser amigo, ser irmão, ser colega, ser profissional, ser colega de trabalho, ser chefe, ser funcionário, ser gentil, ser duro, né? As minhas infinitas possibilidades. Uma flexibilização de olhar que me faz ganhar jogo de cintura, porque eu consigo reconhecer a minha estrutura de tudo que eu já passei e de tudo que eu passei fez com que eu me transformasse, para que eu reconheça a minha força de ser, tudo aquilo que eu quiser ser, da forma que me agrada, da forma que me gera harmonia, que me gera contentamento, que me gera prazer. Mas para ganhar prazer, contentamento e satisfação de ser, eu preciso também aceitar ser aquela que dói, que sente dor, aquela que se sente rejeitada, aquela que se sente fraca muitas vezes, aquela que se sente cansada, que não aguenta mais, que quer parar, que quer o colo da mãe, que quer o colo do pai, aquela que quer um ombro amigo para estar junto e que às vezes não tem. Pausa para dormir, para descansar, para se dar esse suporte, se dar esse conforto na hora desse choro de falta. Porque sim, às vezes falta. Às vezes falta um ombro amigo, às vezes falta o amor da vida, às vezes falta o filho que eu não tive, às vezes falta o trabalho que eu não consegui. Mas faltar não significa que vai faltar para sempre. Significa que a falta me fez ver que eu me basto. Me basto no sentido de que bom que eu sou eu. E que bom que eu não sou essa feiura toda que eu achei que fosse. E que bom que eu não sou essa coisa quebrada que eu achei que fosse. E que sentia muitas vezes fome de alguém para me consertar. E que bom que eu vejo que eu não sou essa coisa vazia, podre,
seca que precisa de alguém para regar, para crescer. Eu posso me regar e me fazer crescer. Eu posso me transformar a ponto de florir e exalar o mais belo cheiro, o mais belo sabor, para que as borboletas cheguem ao meu jardim. Para receber o que eu de verdade mereço, por me ver bonita, por me ver forte, por me ver frágil, por me ver cansada, por me ver contente, por me ver triste, por me ver com raiva. E por ter paciência comigo, principalmente, para lidar com cada fase dessa. Para lidar com cada circunstância dessa. Para dizer que às vezes eu só quero chorar e tá tudo bem chorar. É natural, faz parte. Não é tá tudo bem, ai que delícia, eu vou chorar. Porque chorar é uma delícia, na verdade. Chorar dói. Porque tem uma dor ali que faz esse choro acontecer, mas o seu corpo está liberando essa fonte de estresse para regular, para trazer conforto. Então chorar é bom. E é natural. Tá tudo bem no sentido de é natural chorar. É natural cair, é natural levantar. É natural. Tudo é natural. Normalizar as fases, as inconstâncias e os ciclos para que a gente consiga, com jogo de cintura, se manter constante nessa jornada. Para que a gente consiga esvaziar o peito daquilo que a gente carrega. Porque nada melhor. Nada melhor do que se sentir leve. Leve de culpa, leve de tristeza, leve de dor, leve de abandono, de autoabandono. Leve de fome. Você tem fome de quê? Leve de sede. Você tem sede de quê? Você é capaz de buscar aquilo que você tem fome. Você é capaz de alcançar aquilo que você tem sede. Mas seja capaz também de, quando conquistar, não engolir tudo ferozmente, com toda a intensidade de quem está morrendo de fome. Apreciar cada parte, cada pedaço. Porque é a jornada que conta. É a jornada que conta. É olhar para trás e ver, nossa, como eu fui boba, como eu chorei à toa, anos a fio por causa dessa pessoa. Como eu gastei a minha energia de vida segurando uma tristeza que eu não precisava e que eu só vi depois que eu soltei. E como foi difícil soltar aquela dor. Mas como é bom ver que foi difícil para agora eu tornar isso mais fácil. Para eu não me permitir ficar presa tanto tempo numa dor. Para eu conseguir me renovar todo dia. Porque todo dia, né, o dia de hoje, o momento de agora, se chama presente. Ó, é um presente e pode ser uma caixa de surpresa. E de surpresa boa, de bênção. Às vezes a bênção é disfarçada, mas é sempre uma bênção. Para eu conseguir apreciar esse presente, que faz com que eu me renove, ressignificando o passado, para conseguir plantar hoje no presente as minhas sementes e colher os frutos que eu quero colher e que eu mereço colher no futuro. E nesse momento eu te convido a fechar os olhos um pouquinho, só um pouquinho, se quiser. Respirar fundo. Se ajeitar aí onde você está, né? Sentar de maneira confortável, deitar de maneira confortável, respirar fundo, sentir o seu corpo. Trazer a sua consciência para o seu corpo, para o momento presente. Para se libertar de tudo aquilo que você já viveu hoje ou que ainda vai viver. Para estar agora somente consigo e com a minha voz.
guiando você nesse encontro, nesse reencontro. Para perceber o que o seu corpo precisa nesse momento. Às vezes pode existir aí algum movimento que o seu corpo queira fazer, dê espaço. Dê espaço. Pode ser assim uma longa espreguiçada. Pode ser abrir os braços, fechar os braços, segurar em algo, se abraçar, se encolher, se esticar. Dê espaço. E dando espaço para sentir o seu corpo. Sinta também toda a energia que vem do alto, conectando com a deusa Artemis, conectando o seu passado, o seu presente, o seu futuro, os seus anseios de futuro. Para que você faça uma rápida viagem ao passado e reconheça quantas coisas você já foi, quantos estados você já esteve, estados emocionais, mentais, físicos, materiais, pelos lugares que você já passou, já deixou de passar, pelas pessoas que já passaram na sua vida, já foram embora, pelas que ficaram, pelas que você gostaria que tivessem ficado, mas não ficaram, pelas que você gostaria que tivessem entrado e nem sequer abriram a porta, para aquelas que insistiram para você abrir a porta e você não quis, para as quedas que você já experimentou, para a forma como você superou. Olha essa pessoa crescendo, caindo, levantando, aprendendo, reaprendendo, se transformando, se desdobrando, se permitindo transformar e ser tantas coisas. Quantas coisas você já foi? Quantas coisas já não precisa ser mais? Quantas coisas você já carregou? Quantas coisas você não precisa carregar mais? O que você segura? O que você ainda segura? Uma velha forma de ser? Uma velha forma de pensar? Uma velha dor? Um velho amor? Um velho dissabor? Algo material? Isso aí que está doendo no seu peito, que você ainda insiste em segurar. Olha para isso. Chora isso. Liberta isso. E se não conseguir libertar, tá tudo bem. É natural. Faz parte. Mas olha, reconhecendo a dor que isso provoca ainda por segurar. Olha, apreciando para entender que não dá conta de soltar, mas que vai dar um dia. Olhar para isso, para entender o que isso ainda significa para você, para entender por que eu preciso tanto segurar isso de forma tão forte. Para que eu consiga aceitar que eu posso ser outra coisa que não aquela que segura uma dor. E que faz da vida mais dolorida por segurar essa dor. E que eu posso ser aquela que supera essa dor, que ressignifica essa dor e que ganha espaço no peito, na vida, na energia, por me ver superando essa dor, reconhecer a minha força de morrer e renascer e ganhar confiança do quanto eu sou capaz de superar, de libertar e de abrir espaço para o novo, para a minha coragem, para essa nova forma corajosa, disposta a experimentar os altos e baixos da vida, as novidades, as curiosidades, o desconhecido,
que às vezes me provoca medo, de experimentar o meu medo, como ele funciona, como eu aprendo a lidar com ele, como eu converso com ele e ganho coragem ao longo dos dias, como eu cresço, amadureço, transformo, prospero. Sentindo uma grande energia pulsante em cima de você, laranja, roxa, branca, luminosa. Pulsando dentro, pulsando fora, alcançando todas as moléculas do seu ser, libertando tudo aquilo que já não serve mais e abrindo espaço para a delícia de ser as infinitas possibilidades. Para olhar curiosamente para cada possibilidade de ser e entrar consciente no grande teatro da vida, de representar os papéis que eu quero representar, identificar e desidentificar desses papéis e caminhar na vida sempre mutante, sempre mudando, sempre transformando, sempre melhorando, às vezes apertando, às vezes expandindo, numa pulsação eterna de crescimento, de libertação e glória, de conquista, de confiança. Águia vem, eu chamo a águia vem, aponta na montanha, vem baixando no astral. Confia nessa força, que essa força é ancestral. Águia vem, eu chamo a águia vem, aponta na montanha, vem baixando no astral. Confia nessa força, que essa força é ancestral. Yeah, 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 yeah. Hey, 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 hey. E vou me despedindo amorosamente de você, agradecendo, finalizando e fechando essa energia de cura para o bem maior, e assim está feito. Para que você experimente a delícia de ser quem é, suas infinitas possibilidades. Um beijo no seu coração, um excelente dia e até a próxima.